Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e da outras providências. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Este Estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Artigo 1º-A. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos. Artigo 2º. Torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o apoio ou o acompanhamento de que trata o caput deste artigo. Artigo 2º-A. Considera-se torcida organizada, para os efeitos desta lei, a pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade. Parágrafo único. A torcida organizada deverá manter cadastro atualizado de seus associados ou membros, o qual deverá conter, pelo menos, as seguintes informações. Inciso 1. Nome completo. 2. Fotografia. 3. Filiação. 4. Número do registro civil. 5. Número do CPF. 6. Data de nascimento. 7. Estado civil. 8. Profissão. 9. Endereço completo. E 10. Escolaridade. Artigo 3º. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. Artigo 4º. Vetado. Capítulo 2. Da transparência na organização. Artigo 5º. São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na organização das competições administradas pelas entidades de administração do desporto, bem como pelas ligas de que trata o artigo 20 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998. Parágrafo 1º. As entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio da entidade responsável pela organização do evento, inciso 1, a íntegra do regulamento da competição. 2. As tabelas da competição, contendo as partidas que serão realizadas, com especificação de sua data, local e horário. 3. O nome e as formas de contato do ouvidor da competição de que trata o artigo 6º. 4. Os borderôs completos das partidas. 5. A escalação dos árbitros imediatamente após sua definição. E 6. A relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do evento desportivo. Parágrafo 2º. Os dados contidos nos itens 5 e 6 também deverão ser afixados ostensivamente em local visível, em caracteres facilmente legíveis, do lado externo de todas as entradas do local onde se realiza o evento esportivo. 3º. O juiz deve comunicar às entidades de que trata o caput decisão judicial ou aceitação de proposta de transação penal ou suspensão do processo que implique o impedimento do torcedor de frequentar estádios desportivos. Artigo 6º.
A entidade responsável pela organização da competição, previamente ao seu início, designará o ouvidor da competição, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores. Parágrafo 1º. São deveres do ouvidor da competição recolher as sugestões, propostas e reclamações que receber dos torcedores, examiná-las e propor à respectiva entidade medidas necessárias ao aperfeiçoamento da competição e ao benefício do torcedor. Segundo, é assegurado ao torcedor, inciso 1, o amplo acesso ao ouvidor da competição, mediante comunicação postal ou mensagem eletrônica. E 2, o direito de receber do ouvidor da competição as respostas às sugestões, propostas e reclamações que encaminhou no prazo de 30 dias. Terceiro, na hipótese de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º, o ouvidor da competição utilizará prioritariamente o mesmo meio de comunicação utilizado pelo torcedor para o encaminhamento de sua mensagem. Quarto, o sítio da internet em que forem publicadas as informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º conterá também as manifestações e propostas do ouvidor da competição. Quinto, a função de ouvidor da competição poderá ser remunerada pelas entidades de prática desportiva participantes da competição. Artigo 7º. É direito do torcedor a divulgação, durante a realização da partida, da renda obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e não pagantes, por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio em que se realiza a partida, pela entidade responsável pela organização da competição. Artigo 8º. As competições de atletas profissionais de que participem entidades integrantes da organização desportiva do país deverão ser promovidas de acordo com o calendário anual de eventos oficiais que, inciso 1, garanta às entidades de prática desportiva participação em competições durante pelo menos 10 meses do ano. 2. Adote, em pelo menos uma competição de âmbito nacional, sistema de disputa em que as equipes participantes conheçam, previamente ao seu início, a quantidade de partidas que disputarão, bem como os seus adversários. Capítulo 3. Do regulamento da competição. Artigo 9º. É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do ouvidor da competição sejam divulgados até 60 dias antes de seu início, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º. Parágrafo 1º. Nos 10 dias subsequentes à divulgação de que trata o caput, qualquer interessado poderá manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao ouvidor da competição. Segundo, o ouvidor da competição elaborará, em 72 horas, relatório contendo as principais propostas e sugestões encaminhadas. Terceiro, após o exame do relatório, a entidade responsável pela organização da competição decidirá, em 48 horas, motivadamente, sobre a conveniência da aceitação das propostas e sugestões relatadas. Quarto, o regulamento definitivo da competição será divulgado, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º, 45 dias antes de seu início. Quinto, é vedado proceder a alterações no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, salvo nas hipóteses de: inciso 1. Apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subsequente, desde que aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, CNE. 2. Após 2 anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este artigo.
3. Interrupção das competições por motivo de surtos, epidemias e pandemias que possam comprometer a integridade física e o bem-estar dos atletas, desde que aprovada pela maioria das agremiações partícipes do evento. Sexto, a competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário anual de eventos oficiais apresentado para o ano subsequente, deverá ter âmbito territorial diverso da competição a ser substituída. Artigo 10. É direito do torcedor que a participação das entidades de prática desportiva em competições organizadas pelas entidades de que trata o artigo 5º seja exclusivamente em virtude de critério técnico previamente definido. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a habilitação de entidade de prática desportiva em razão de, inciso 1, colocação obtida em competição anterior. E 2. Cumprimento dos seguintes requisitos. Alínea A. Regularidade fiscal atestada por meio de apresentação de certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, CND. B. Apresentação de certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E C. Comprovação de pagamento dos vencimentos acertados em contratos de trabalho e dos contratos de imagem dos atletas. Segundo, fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convite, observado o disposto no artigo 89 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998. Terceiro, em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, serão observados o princípio do acesso e do descenso e as seguintes determinações, sem prejuízo da perda de pontos na forma do regulamento. Inciso 1. A entidade de prática desportiva que não cumprir todos os requisitos estabelecidos no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo participará da divisão imediatamente inferior à que se encontra classificada. 2. A vaga desocupada pela entidade de prática desportiva rebaixada, nos termos do inciso 1 deste parágrafo, será ocupada por entidade de prática desportiva participante da divisão que receberá a entidade rebaixada, nos termos do inciso 1 deste parágrafo, obedecida à ordem de classificação do campeonato do ano anterior e desde que cumpridos os requisitos exigidos no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Quarto, serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática desportiva que não tenham atendido ao critério técnico previamente definido, inclusive para efeito de pontuação na competição. Quinto, a comprovação da regularidade fiscal de que trata a alínea A do inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo poderá ser feita mediante a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, CPEND. Parágrafos 6º a 8º vetados. Artigo 11. É direito do torcedor que o árbitro e seus auxiliares entreguem, em até 4 horas contadas do término da partida, a súmula e os relatórios da partida ao representante da entidade responsável pela organização da competição. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais de grave tumulto ou necessidade de laudo médico, os relatórios da partida poderão ser complementados em até 24 horas após o seu término.
Segundo, a súmula e os relatórios da partida serão elaborados em 3 vias, de igual teor e forma, devidamente assinadas pelo árbitro, auxiliares e pelo representante da entidade responsável pela organização da competição. Terceiro, a primeira via será acondicionada em envelope lacrado e ficará na posse de representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao setor competente da respectiva entidade até às 13 horas do primeiro dia útil subsequente. Quarto, o lacre de que trata o parágrafo 3º será assinado pelo árbitro e seus auxiliares. Quinto, a segunda via ficará na posse do árbitro da partida, servindo-lhe como recibo. Sexto, a terceira via ficará na posse do representante da entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao ouvidor da competição até às 13 horas do primeiro dia útil subsequente, para imediata divulgação. Artigo 12. A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade à súmula e aos relatórios da partida no sítio de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º até às 14 horas do terceiro dia útil subsequente ao da realização da partida. Capítulo 4. Da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo. Artigo 13. O torcedor tem direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Inciso 1. Estar na posse de ingresso válido. 2. Não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. 3. Consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança. 4. Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. 5. Não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. 6. Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo. 7. Não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos. 8. Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza. E 9. Não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita aos competidores. 10. Não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável. Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo implicará a impossibilidade de ingresso do torcedor ao recinto esportivo ou, se for o caso, o seu afastamento imediato do recinto, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais eventualmente cabíveis. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto nos artigos 12 a 14 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão, inciso 1, solicitar ao poder público competente a presença
presença de agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos. 2. Informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, especialmente a linha A, o local, B, o horário de abertura do estádio, C, a capacidade de público do estádio e D, a expectativa de público. 3. Colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida, em local, a linha A, amplamente divulgado e de fácil acesso, e B, situado no estádio. Parágrafo 1º. É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso 3, bem como reportá-las ao ouvidor da competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor. Parágrafo 2º revogado. Artigo 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição. Artigo 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição, inciso 1, confirmar com até 48 horas de antecedência o horário e o local da realização das partidas em que a definição das equipes dependa de resultado anterior. 2. Contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso, válido a partir do momento em que ingressar no estádio. 3. Disponibilizar um médico e 2 enfermeiros padrão para cada 10.000 torcedores presentes à partida. 4. Disponibilizar uma ambulância para cada 10.000 torcedores presentes à partida. E 5. Comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento. Artigo 17. É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos. Parágrafo 1º. Os planos de ação de que trata o caput serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição, com a participação das entidades de prática desportiva que a disputarão e dos órgãos responsáveis pela segurança pública, transporte e demais contingências que possam ocorrer, das localidades em que se realizarão as partidas da competição. Segundo, planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com excepcional expectativa de público. Terceiro, os planos de ação serão divulgados no sítio dedicado à competição de que trata o parágrafo único do artigo 5º, no mesmo prazo de publicação do regulamento definitivo da competição. Artigo 18. Os estádios com capacidade superior a 10.000 pessoas deverão manter central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente. Artigo 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente com as entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo.
Capítulo 5 dos ingressos, artigo 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente. Parágrafo 1º. O prazo referido no caput será de 48 horas nas partidas em que, inciso 1, as equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios e, 2, a realização não seja possível prever com antecedência de 4 dias. Segundo, a venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação. Terceiro, é assegurado ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de pagamento logo após a aquisição dos ingressos. Quarto, não será exigida, em qualquer hipótese, a devolução do comprovante de que trata o parágrafo 3º. Quinto, nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em, pelo menos, 5 postos de venda localizados em distritos diferentes da cidade. Artigo 21. A entidade detentora do mando de jogo implementará, na organização da emissão e venda de ingressos, sistema de segurança contra falsificações, fraudes e outras práticas que contribuam para a evasão da receita decorrente do evento esportivo. Artigo 22. São direitos do torcedor partícipe, inciso 1, que todos os ingressos emitidos sejam numerados e, 2, ocupar o local correspondente ao número constante do ingresso. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2 não se aplica aos locais já existentes para assistência em pé nas competições que o permitirem, limitando-se nesses locais o número de pessoas, de acordo com critérios de saúde, segurança e bem-estar. Segundo, a emissão de ingressos e o acesso ao estádio nas primeira e segunda divisões da principal competição nacional e das partidas finais das competições eliminatórias de âmbito nacional deverão ser realizados por meio de sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e do movimento financeiro da partida. Terceiro, o disposto no parágrafo 2º não se aplica aos eventos esportivos realizados em estádios com capacidade inferior a 10.000 pessoas. Artigo 23. A entidade responsável pela organização da competição apresentará ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados na competição. Parágrafo 1º. Os laudos atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem como suas condições de segurança. Segundo, perderá o mando de jogo por, no mínimo, 6 meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis à entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo em que, inciso 1, tenha sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade de público do estádio, ou 2, tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de público do estádio. 3. Tenham sido disponibilizados portões de acesso ao estádio em número inferior ao recomendado pela autoridade pública. Artigo 24. É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago por ele. Parágrafo 1º. Os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do estádio não poderão ser diferentes entre si,
nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo. Segundo, o disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de venda antecipada de carnê para um conjunto de, no mínimo, 3 partidas de uma mesma equipe, bem como na venda de ingresso com redução de preço decorrente de previsão legal. Artigo 25. O controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com capacidade para mais de 10.000 pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo do disposto no artigo 18 desta lei. Capítulo 6. Do transporte. Artigo 26. Em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor partícipe, inciso 1, o acesso a transporte seguro e organizado. 2. A ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao local da partida, seja em transporte público ou privado. E 3. A organização das imediações do estádio em que será disputada a partida, bem como suas entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada e aos meios de transporte na saída. Artigo 27. A entidade responsável pela organização da competição e a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, direto ou mediante convênio, ao poder público competente, inciso 1, serviços de estacionamento para uso por torcedores partícipes durante a realização de eventos esportivos, assegurando a estes acesso a serviço organizado de transporte para o estádio, ainda que oneroso. E 2. Meio de transporte, ainda que oneroso, para a condução de idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência física aos estádios, partindo de locais de fácil acesso previamente determinados. Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo fica dispensado na hipótese de evento esportivo realizado em estádio com capacidade inferior a 10.000 pessoas. Capítulo 7. Da alimentação e da higiene. Artigo 28. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas dos estádios e dos produtos alimentícios vendidos no local. Parágrafo 1º. O poder público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, verificará o cumprimento do disposto neste artigo na forma da legislação em vigor. Segundo, é vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços dos produtos alimentícios comercializados no local de realização do evento esportivo. Artigo 29. É direito do torcedor partícipe que os estádios possuam sanitários em número compatível com sua capacidade de público, em plenas condições de limpeza e funcionamento. Parágrafo único. Os laudos de que trata o artigo 23 deverão aferir o número de sanitários em condições de uso e emitir parecer sobre a sua compatibilidade com a capacidade de público do estádio. Capítulo 8 da relação com a arbitragem esportiva. Artigo 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga organizadora do evento esportivo. Artigo 31. A entidade detentora do mando do jogo e seus dirigentes deverão convocar os agentes públicos de segurança visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares.
Artigo 31-A. É dever das entidades de administração do desporto contratar seguro de vida e acidentes pessoais, tendo como beneficiária a equipe de arbitragem, quando exclusivamente no exercício dessa atividade. Artigo 32. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio, dentre aqueles previamente selecionados, ou audiência pública transmitida ao vivo pela rede mundial de computadores, sob pena de nulidade. Parágrafo 1º. O sorteio ou audiência pública serão realizados no mínimo 48 horas antes de cada rodada, em local e data previamente definidos. Segundo, o sorteio será aberto ao público, garantida sua ampla divulgação. Capítulo 9 da relação com a entidade de prática desportiva. Artigo 33. Sem prejuízo do disposto nesta lei, cada entidade de prática desportiva fará publicar documento que contemple as diretrizes básicas de seu relacionamento com os torcedores, disciplinando obrigatoriamente, inciso 1, o acesso ao estádio e aos locais de venda dos ingressos. 2. Mecanismos de transparência financeira da entidade, inclusive com disposições relativas à realização de auditorias independentes, observado o disposto no artigo 46-A da Lei 9.615, de 24 de março de 1998. E 3. A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva. Parágrafo único. A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva de que trata o inciso 3 do caput poderá, dentre outras medidas, ocorrer mediante, inciso 1, a instalação de uma ouvidoria estável, 2. A constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não sócios. Ou 3. Reconhecimento da figura do sócio-torcedor com direitos mais restritos que os dos demais sócios. Capítulo 10. Da relação com a justiça desportiva. Artigo 34. É direito do torcedor que os órgãos da justiça desportiva, no exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da independência. Artigo 35. As decisões proferidas pelos órgãos da justiça desportiva devem ser, em qualquer hipótese, motivadas e ter a mesma publicidade que as decisões dos tribunais federais. Parágrafo 1º. Não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a justiça desportiva. Segundo, as decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º. Artigo 36. São nulas as decisões proferidas que não observarem o disposto nos artigos 34 e 35. Capítulo 11 das penalidades. Artigo 37. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a entidade de administração do desporto, a liga ou a entidade de prática desportiva que violar ou de qualquer forma concorrer para a violação do disposto nesta lei, observado o devido processo legal, incidirá nas seguintes sanções. Inciso 1. Destituição de seus dirigentes, na hipótese de violação das regras de que tratam os capítulos 2, 4 e 5 desta lei. 2. Suspensão por 6 meses dos seus dirigentes, por violação dos dispositivos desta lei não referidos no inciso 1. 3. Impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal. E 4. Suspensão por 6 meses dos repasses de recursos públicos federais da administração direta e indireta, sem prejuízo do disposto no artigo 18 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998.
Parágrafo 1º. Os dirigentes de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão sempre, inciso 1, o presidente da entidade ou aquele que lhe faça as vezes, e 2, o dirigente que praticou a infração, ainda que por omissão. Segundo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, no âmbito de suas competências, multas em razão do descumprimento do disposto nesta lei, observado o valor mínimo de R$ 100 e o valor máximo de R$ 2 milhões. Terceiro, a instauração do processo apuratório acarretará a adoção cautelar do afastamento compulsório dos dirigentes e demais pessoas que, de forma direta ou indiretamente, puderem interferir prejudicialmente na completa elucidação dos fatos, além da suspensão dos repasses de verbas públicas até a decisão final. Artigo 38, vetado. 39, revogado. Artigo 39-A. A torcida organizada que, em evento esportivo, promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas, será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Artigo 39-B. A torcida organizada responde civilmente de forma objetiva e solidária pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou membros no local do evento esportivo, em suas imediações ou no trajeto de ida e volta para o evento. Artigo 39-C. Aplica-se o disposto nos artigos 39-A e 39-B à torcida organizada e a seus associados ou membros envolvidos, mesmo que em local ou data distintos dos relativos à competição esportiva, nos casos de: inciso 1, invasão de local de treinamento. 2, confronto ou induzimento ou auxílio a confronto entre torcedores. 3, ilícitos praticados contra esportistas, competidores, árbitros, fiscais ou organizadores de eventos esportivos e jornalistas voltados principal ou exclusivamente à cobertura de competições esportivas, mesmo que, no momento, não estejam atuando na competição ou diretamente envolvidos com o evento. Artigo 40. A defesa dos interesses e direitos dos torcedores em juízo observará, no que couber, a mesma disciplina da defesa dos consumidores em juízo de que trata o título 3 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 41. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a defesa do torcedor e, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, poderão, inciso 1, constituir órgão especializado de defesa do torcedor ou 2, atribuir a promoção e defesa do torcedor aos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 41-A. Os juizados do torcedor, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pelos estados e pelo Distrito Federal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das atividades reguladas nesta lei. Capítulo 11-A. Dos crimes. Artigo 41-B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, pena reclusão de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que, inciso 1, promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5.000 metros ao redor do local de realização do evento esportivo ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento. 2. Portar, deter ou transportar no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto,
em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência. Segundo, na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas neste artigo. Terceiro, a pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Quarto, na conversão de pena prevista no parágrafo 2º, a sentença deverá determinar ainda a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento indicado pelo juiz, no período compreendido entre as 2 horas antecedentes e as 2 horas posteriores à realização de partidas de entidade de prática desportiva ou de competição determinada. Quinto, na hipótese de o representante do Ministério Público propor a aplicação da pena restritiva de direito prevista no artigo 76 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, o juiz aplicará a sanção prevista no parágrafo 2º. Artigo 41-C. Solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 41-D. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de uma competição desportiva ou evento a ela associado. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 41-E. Fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 41-F. Vender ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. Pena reclusão de 1 a 2 anos e multa. Artigo 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para a venda por preço superior ao estampado no bilhete. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva, entidade responsável pela organização da competição, empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de ingressos ou torcida organizada, e se utilizar desta condição para os fins previstos neste artigo. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 42. O Conselho Nacional de Esporte, CNE, promoverá, no prazo de 6 meses, contado da publicação desta lei, a adequação do Código de Justiça Desportiva ao disposto na Lei 9.615, de 24 de março de 1998, nesta lei e em seus respectivos regulamentos. Artigo 43. Esta lei aplica-se apenas ao desporto profissional. Artigo 44. O disposto no parágrafo único do artigo 13 e nos artigos 18, 22, 25 e 33 entrará em vigor após 6 meses da publicação desta lei. Artigo 45. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.